maravilha! Gente, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do Humanizando aqui dentro do canal do Amorinto. Seja bem-vindo, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, curtir, porque isso nos ajuda, né, a estar trazendo sempre pessoas novas para estar aqui compartilhando as suas histórias de vida conosco. Olá, Otávio! Tudo bem? Olá. Nós estamos vendo um sol ali na porta da casa do Jefferson, mas boa noite, tá? Nós estamos transmitindo, só que à noite, assim, nós estamos gravando. Eu tô assim, boa noite eu falo você, boa noite ou bom dia aqui, Senhor do céu. boa noite, um solzão. Vocês querem que eu feche? Pode deixar. Tranquilo. Não, E tranquilo. Jefferson, seja bem-vindo também ao nosso programa. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite, é uma honra poder participar aqui do canal de vocês e espero poder bater muito papo, trocar muitas ideias com vocês aqui nesse dia. Nós estamos nos vendo de noite, mas acontece que eu e a Otávio, a gente vai ter um compromisso na quinta de noite e o Jefferson já estava conosco ali agendado e generosamente ele topou a ideia de gravar um pouquinho antes ali para vocês estarem assistindo na quinta, né? Mas é isso. Então, vamos falar, Jefferson, a gente sempre anuncia, fala um pouquinho aqui dos nossos, tem uns recados paroquiais iniciais, assim, a nossa no começo, sabe? Que é os avisos, e ali a gente vai fazê-lo também. Então, como eu já disse, gente, quem está aqui nos acompanhando, curta, se inscreva, tem na descrição do vídeo também, tem um link, né, para você estar entrando num grupo privado e acompanhar ali nós pessoalmente, né? Tem a nossa landing page, você vai ter também, para estar mais próximo, sabendo das novidades em primeira mão. E tem os nossos patrocinadores, que a gente vai também estar apresentando aqui pro Jefferson e para você também. E Jefferson, o primeiro nosso patrocinador, a gente fala que é em comum com todos os nossos convidados, e eu tenho certeza que esse também é seu patrocinador ali, que é a graça de Deus, né? Que nos dá o dom da vida, as qualidades, e aí para a gente estar aqui, ó, né? Fazendo acontecer também, né? E até no caso, a gente está gravando no sábado, né? Até o evangelho de hoje fala dos talentos, né? Então, os talentos aí que Deus nos deu são a nossa primeira e principal patrocínio. E depois, gente, eu tava chegando lá, já colocou, tá vendo? Para você que está buscando a sua terapia, a sua psicoterapia, né? Entre e quer, né? Tá buscando aí um profissional, você pode estar entrando em contato conosco nesse número aqui embaixo, né? Você vai estar falando com o Otávio, né? E ali você pode estar, quero atendimento com o Otávio, quero atendimento com a Camila, enfim, você decide aí. Pode estar agendando, vai ser um carinho de receber a tua mensagem, vamos tentar conhecer você um pouquinho melhor, e a gente pode estar alinhando, né? E iniciando esse processo psicoterapêutico. E também os textos personalizados Camila Ribeiro, por este número aqui, tu entra em contato comigo, né? E ali eu vou estar conhecendo um pouquinho como você quer montar o seu pedido de texto, se para presente, casamento, aniversário, primeira comunhão, enfim. Eu falo diretamente contigo, né? Eu não tenho terça pronta entrega, né? Eu converso com a pessoa, entendo para qual é a ocasião, como ela quer, né? E faço aí por isso que terços personalizados, né? Então, aí eu faço, entendo, né, seu desejo, né, para qual ocasião é, a gente monta o pedido e aí você vai ter o seu texto. Oh, aqui, cadê Joe? Yes! Inclusive, a Camila já está trabalhando para um futuro, assim, para o terço do meu velório, né? Ela já está sendo, né, que é importante também, né? As pessoas pensam no terno, na gravata. O meu próprio terço aqui, né? Que eu comprei quando eu fui pra jornada. Gente, eu tenho o meu ali da jornada também. Vocês foram pra jornada? Eu fui, mas a única jornada que eu fui foi aqui no Brasil. Então eu tenho um texto que eu comprei aqui. Aquela jornada. A Camila, assim, com todo respeito, né, meu bem, você já é jovem faz tempo, né? Então. Por isso, eu também já era jovem na jornada aqui do Brasil, mas eu não fui. Mano, Jefferson, ser presente para quem está nos assistindo, né? Da onde você é? Conte, assim, pequena introdução, assim, uma pequena apresentação.
Bom, eu sou o Jefferson, tenho 29 anos, sou aqui de Jacareí, interior de São Paulo, né, ao lado de São José dos Campos, para quem não conhece, capital praticamente aqui do Vale do Paraíba. E eu estou aí na caminhada, né, com a marca Os Dons, vai fazer 10 anos ano que vem, esse ano completa 9 anos. E na caminhada já é espiritual mesmo, né, junto com Deus aí, brother, lado a lado aí, vai fazer, sei lá, os seus... Foi em 2010, 14 anos, 14 anos. Olha, gente, que Começou aí na bênção. caminhada, que começou através de um convite para participar de um show da banda Rosa de Saron ali, onde eu me interessei a participar de um grupo de jovens, e aí Deus me laçou naquela noite ali, eu nunca mais deixei de participar de um grupo de jovens, né? Fui coordenador e tudo mais, até fundar a marca ali e vi que Deus tinha um outro chamado para mim com a marca Os Dons. Sou Que formado em publicidade e propaganda, né? Que me ajudou bastante aí nesse caminho para trilhar com a marca. excelente, maravilha. E tu é natural daí mesmo ou não? Sou daqui mesmo, sou de Jacareí. Maravilha, maravilha. Bora, tá, você ia perguntar alguma coisa? Todo esse pessoal ali do Vale do Paraíba, todo esse pessoal ali, sei lá, nisso ali, daquela região, tudo eles têm o mesmo sotaque do pessoal da Canção Nova. Por exemplo, se um polonês virar consagrado da Canção Nova, ele vai falar igual o Jefferson. Você pode perceber. Fala como? Fala igual. Esse sotaquezinho, pois é, meu nome é Jefferson, é o mesmo sotaque. É o mesmo sotaque, assim, que parece um mineiro, mas não é mineiro, uma coisa. É o mesmo sotaque, todos eles têm o mesmo sotaque. Assim, né? se um chinês mudar para ali, ele vai falar desse jeito. É uma mistura. Pois é, mas é uma região muito abençoada, né? Realmente Sim. tem a Canção Nova. Tem o mosteiro também da obra dos Santos Anjos também, Santos que é no Anjos. Vale. Tem uma hora perto de tudo. Uma hora de Aparecida, uma hora de Canção Nova. Eu acredito que seja uma hora também do Mosteiro de Santos Anjos. Uma hora da capital paulista mesmo. Uma hora da praia de Caraguatatuba. Então, Tá vendo? tá Tem no para todos paraíso os. aqui. Se você tem dúvida de onde morar, escolha o Vale. Vale do Paraíba. Tipo isso. Pois é. Vocês são de Amor, onde? eu de Curitiba, né? E o Tem Otávio, ele tá parente falando. aí. Tá vendo aí, ó? A gente já pode. Vai, Caio. Quando você vir pra cá. Também, o Otávio, ele é de Fraiburgo, Santa Catarina, né? Então aí a gente tá Já é falando aqui bem de. longe. Tá um pouquinho mais. Mas pouca coisa. Você andou até aqui. É mais uns 300 o quê? 300 quilômetros, amor? Na frente? 300 e pouco. Não chega a 400. Mas então tá, vamos lá. Jefferson, nos conte um pouquinho sobre a tua infância, você, seus pais, você tem mais irmãos? Bom, eu tenho um irmão Como é que era o chamado Jefinho? Jonas. O Jefinho, porque eu era pequenininho. Eu sou pequeno, na verdade, né? Jefinho, A gente partilha com você disso também. Eu pareço ser alto, assim, nas fotos, às vezes, mas eu sou pequeno. Tenho irmão mais velho, tem 20 não, já tem 31 anos. E meus pais casados também. Eu moro com meus pais ainda, porque não casei ainda, né? Mas minha casinha tá ficando pronta já, ficando pobre, colocando piso na casa, né? Casa não, apartamento. Esse processo bem chato, assim, você vê que você é pobre. E tô namorando uma menina lá de Brasília. Gente, Carolzinha. é outro que gosta de... Tá vendo? Quantos quilômetros dá? 600, daqui é lá, 600 por aí. Tá Eu acho que é vendo? 600. Não, é mais. 1.200. 600 é 6 horinhas. Ô, louco! É uns É o 1.200. quádruplo de nós. Tá vendo, Otávio? Tá vendo? Você tá no lucro, meu amor. Eu só de avião. Justo. Eu só de avião. Isso é um assunto muito interessante. Muito interessante. Vou até ônibus não anotar compensa para mim, porque o ônibus fica muito caro. Porque eu preciso ir para a capital, da capital ir para Brasília, e, tipo, sai elas por elas do que um avião, sendo que o ônibus vai ficar 12 horas e o avião fica 1h30. Sim, sim. Então não compensa. Pois aí a gente fica olhando passagens, assim, quando sai uma barata a gente compra. Sim. E é aquele negócio que faz o cronograma de idas e vindas, né?
Eu vou tal data, você vem tal data, nós fazemos. Tenta ao menos uma vez por mês aí, sei lá. Tenta, né? Às vezes não dá, às vezes passa. Mas a gente tenta. Bom, meus pais também moram aqui, né? Na cidade. Minha mãe também é daqui da região. Meu pai é de Ivaiporã, né? Paraná. Interiorzinho do Paraná aí, Ivaiporã, cidadezinha. Aí decidiu vir para cá quando tinha seus 18 anos e acabou conhecendo minha mãe. E meu pai veio também com a vontade de empreender para a região. Na verdade, ele veio trabalhar, na verdade, numa multimarca aqui na GM, que tinha aqui na região. Mas ele sempre tinha esse desejo de empreender também uma estamparia, né? Então, estampar camiseta. Então, ele começou com esse ramo aí de estampar camiseta e conheceu minha mãe, né? Eles casaram e tudo mais. E aí, meu pai teve a decisão mais difícil praticamente da vida dele, que era largar o emprego dos sonhos aí de muita gente naquela época, né? Trabalhar na multimarca, para começar a empreender, começar a estampar camiseta, né? Então, ele deu tudo ali, arriscou tudo. E começou de pouquinho em pouquinho, estampando as camisetas, fazendo de empresas, de igreja, né, escolar, tudo mais. Eles casaram, né? Tiveram meu irmão, depois tiveram eu. Então eu cresci nesse meio de toda a confecção, né? Eu dormia embaixo das malhas. A confecção começou aqui em casa, aqui na verdade, né? Meus pais construíram aqui em casa, então tinha malha espalhada para a casa toda, era berço, era máquina de corte, né? A casa era uma Estava confecção. precisando trocar a falda, já pegava uma malha ali, já trocava e já jogava outra. Era bem isso. Aí eu cresci nesse meio, né, das confecções, assim, dormia embaixo da malhas, jogava videogame lá na confecção, jogava videogame. Meus pais trabalhavam tanto, ficavam até, sei lá, 10, 11 horas da noite, ou até vezes virava madrugada trabalhando para entregar um serviço, que eles montaram um cantinho para mim e pro meu irmão lá. Então a gente dormia lá, jogava videogame dentro da empresa. Eu tenho Qual que é a memória diferença disso. de idade entre você e seu irmão? 2 anos. Eu tenho cara de novinho, mas tem 29 anos. Compartilho desse mesmo dom. Aí, né, fomos crescendo. Meu irmão estudou primeiro que eu em publicidade, se formou primeiro que eu. Depois eu também migrei para publicidade e propaganda, que era um ramo que a gente gostava bastante, né, questão de comunicação, criatividade, tudo mais. E iniciamos aí o processo de criação, né? O Brasil já estava passando por uma crise, né? Sei lá, em 2010, não, em 2012 começou o início da crise do Brasil. E meus pais estavam quase fechando a empresa. E aí meu irmão falou assim, vamos começar a criar um site, né, na internet. Começou a era dos sites, a era dos e-commerce, né, de comprar pela internet e tudo mais. E aí a gente criou os sites, né, no nome da marca era, meu irmão era Medieval, e do meu irmão, e a minha chamava Maranata Camisetas na época. E aí eu criei a Maranata, depois fui divulgando no Facebook, né, vendendo pelo Facebook, o Facebook era alto na época, e criei o site, né? Então a gente foi crescendo aos poucos, até a gente levar, sei lá, a intimidação de um processo, por causa do nome da marca, Maranata. Aí eu falei, nossa, Maranata é um nome muito comum, né? Maranata tem nome, Maranata Padaria, Maranata Confecções, Maranata Escola, sei lá, Maranata tem tudo. Então a gente pensou no novo nome da marca e surgiu a Usidons. E não tinha nada registrado, falei, então é a Usidons, pela graça de Deus. Sim. E aí seus pais continuaram com a confecção ali com vocês, com as duas marcas, ou eles tomaram ali outro? Continuamos com a confecção, com as duas marcas, então a gente fazia personalizado e trabalhava com as duas marcas, né? Só que aí o rumo foi mudando, né? O crescimento da marca começou a tomar praticamente não, hoje já tornou-se 100% a confecção, a marca da Usidons. Então hoje não atende personalizado, só se for um personalizado referente à marca católica mesmo da Usidons, um grupo de oração que fazer uma camiseta e tudo mais. Só que daí ela precisa atender os requisitos de uma data de entrega, que hoje está bem extenso a data de entrega, por conta da demanda dos sites, né, dos pedidos e tudo mais. Mas hoje, graças a Deus, né, foi uma dificuldade, né, fazer aqui meu pai conseguisse entender que a marca ia conseguir suprir toda a confecção. E a gente conseguiu, né? Então hoje só vive de marca, só a marca da Usidons mesmo.
Que bacana, que bacana. E você, teu irmão, como que era esse convívio, vocês dois aí? Como que é o nome dele? Jonathan. Como que era o convívio do Jefferson e do Jonathan? Ah, a gente sempre foi bem amigável, assim, nunca tivemos problema um com o outro, nunca brigamos, né? Só briga de criança mesmo, assim. E a minha mãe colocava a gente pra ficar abraçado, né? Não sei que tem irmãos aí, que quando briga com o irmão, a mãe coloca pra ficar abraçado. Aí ficava abraçado com o irmão lá, até ficar desculpado. Que É um bom psicote... cachorro. Você tá morrendo de raiva da outra criança, você tem que ficar Deixou. abraçado. Você fica abraçado com o outro, nunca vi isso. Perfeito. Eu vou adotar Eu essa vou metodologia. eu que sou meio tirano, eu gostei mais. Você tá morrendo de raiva do outro, você tem que ficar lá. Abraçado, pedindo desculpa. Aí, então a gente cresceu assim, sempre sem brigas, assim, tudo mais, entendendo um ao outro. Então a gente sempre se divertiu junto, brincou junto, jogou videogame junto, né? A gente fez nosso primeiro, como fala? Esqueci o nome do termo que se usa quando grava um vídeo através de fotos. São várias fotos que você junta e faz um vídeo. Esqueci o nome desse termo assim na publicidade que fala. E aí eu fiz com Lego, tinha um Lego, assim, né? E aí eu tirei várias fotos do meu Lego tocando guitarra, assim, joguei no YouTube. Eu fiz com a Rosa de Saron também. Eu gosto muito da Rosa de Saron, fiz com a Rosa de Saron, tá no YouTube até. É uma Lego, um clipe do Rosa de Saron feito de Lego, né? Então são várias fotos que eu tirei, assim, juntei e fiz um vídeo. Então, desde pequeno eu era bem criativo. Eu e meu irmão, assim, a gente ficava brincando, viajava mesmo, assim, na criatividade. E agora estamos usando a criatividade pro dom de Deus, né? Com certeza. Isso é bem interessante, né? A questão, né, do Lego, de vocês criarem e tal, porque isso estimula muito, realmente, né? A criança, por si, normalmente, ela é criativa, mas nós precisamos estimular, né? E a questão do Lego, ele dá, assim, ele estimula isso. Porque é um trem ali sem, tipo, as formas são muito poucas, mas tu vai Uhum. criando, né? Tu vai montando e tudo mais. E bem interessante, né? Provavelmente não tanto telas, né? Então vocês É, eram. não tinha, né, na época, agora a criançada hoje em dia, você quer saber de mexer no celular e tudo mais, mas a E gente é aproveitou uma pena, né? uma pena. Porque vai perdendo essas capacidades, né? Os dons, os talentos que a gente estava falando no começo da Então, live, né? estaremos, né? Mas Que sim. estimula, né, na verdade, né, não enche a criança de dopamina com as telas dos celulares ali, mas sem o celular aí a criança fica criativa, ela pinta, ela desenha, né, começa a desenvolver seus dons ali, desde pequena. Sim. E vocês dois já desenhavam também, assim, Eu gostava pequenos demais de desenhar com ali? meu irmão. Meu irmão não gostava tanto, não. Eu gostava mais de desenhar. Eu sempre Uhum. gosto. Hoje eu gosto de desenhar. Ainda gosto de desenhar, sabe? Só que eu não sei desenhar, assim, tipo, pegar lápis, desenhar, assim, não. Pra mim é uma coisa no computador mesmo. Porque ali acho que é mais fácil de apagar, sei lá, e fazer de novo. Mas eu Sim. gosto muito de pintura, assim, tipo. É que falta a organização no tempo mesmo, assim, tipo. Queria, se tivesse um tempo livre, eu ia pintar, assim, sabe? Fazer uns quadros, assim, sei lá. Eu gosto dessas coisas, assim, de Sim. artes. Sempre gostei de Sim, artes, né? Na escola. que bom. E na escola, como que foi? Como que foi seu percurso? Na escola eu sempre fui um aluno bonzinho, assim, né? Aprontava ali, né? Quando eu via que ia dar ruim na escola, eu falei, não, acho que vai dar ruim. Tem uma época da escola que todo mundo aprontou, eu não lembro o que o pessoal fez. Ficou zoando, acho que o menino tinha. Ai, perdão, né? Não sei o que falar na live. Mas o menino tinha um problema, assim, de. Não sei o que ele tinha, né? Mas ele tem, acho que um atraso mental, assim, né? E ele era todo crianção e tudo mais, assim. Ele tinha uma cabeça bem grande, assim, né? Eu acho que por conta do problema dele que ele tinha. E aí, eu, molecada na escola, assim, atentado e tudo mais, né? A gente praticava o bullying, assim, que hoje é crime, assim, na escola e tudo mais. E aí ele ficava bravo com a gente e corria atrás da gente para pegar a gente, né? Então esse era o nosso divertimento na escola, praticamente, molecada, né? E aí uma vez ele ficou tão bravo assim que ele foi na diretoria, falou com a professora. Aí falou que todo mundo zoava ele na sala de aula, menos o Jefferson, né? Menos eu e a Natália, que era uma menina cadeirante que estava na sala de aula. E aí o pessoal concordou na sala de aula, né? Todo mundo concordou que menos eu e a Natália brincava com ele desse problema físico dele, né? E aí todo mundo levou advertência, menos eu e ela. Porque eu sabia que eu falei, não, isso aqui é vacilo, né? Vou ficar brincando com o cara assim, um problema dele, assim, tudo mais.
eu dava risada, assim, né? Mas eu não zoava o cara. Uma vez ele ficava brincando de sumô. Brincaram de sumô com o cara. E ele entrava na brincadeira, Ele estava ruim, assim, quando irritava ele, mas ele estava na brincadeira junto com a molecada, né? Então, ele era esperto também. Esse garoto ele era esperto. Você ia perguntar alguma coisa, Otávio? Você ia falar alguma coisa? Não. Assim, ó, só uma observação, né? O que hoje se chama de bullying, acho que no nosso tempo tinha outro nome, era recreio, né? O nome. Recreio. Era bem isso. No nosso época era recreio o nome. De fato. O recreio era uma selva, o nosso recreio hoje daria cadeia. Senhor! Aí sim. E lá, quando você estava na escola, você já pensava em publicidade? Parece que você falou que começou uma outra. Não pensava. Tanto que quando eu me formei, eu não sabia o que eu fazia, não. Não sabia, não. Aí eu só fiz publicidade porque eu gostava um pouco da área, né? Mas eu não tinha certeza que eu queria fazer publicidade. E eu fiz também porque eu fiz uma inscrição na faculdade aqui da região, na minha cidade mesmo tem, e ela era considerada a melhor da região, né, de São José dos Campos, Jacareí, aqui do Vale, na área de publicidade e propaganda, né? A faculdade que tinha melhor resultado, melhor nota e tudo mais. E aí eu fiz uma inscrição para fazer a faculdade de publicidade, só que um dia que era para fazer a prova, para pagar o boleto da prova, eu não paguei, eu esqueci. Né? Falei, agora esqueci, já era, vamos pensar outra coisa, né? Passar aí. Aí passou um tempo, assim, eu acho que uns dias, eles me ligaram falando que se eu não tinha interesse em fazer a prova, que eles davam baixo no boleto, né? Que eu vá lá e fazer a inscrição. Que era para fechar a turma da sala, né? Principalmente porque eu ia fazer. Aí eu falei, tá bom. Aí chegou no dia da prova e não fui. Né? Falei, não vou não. Aí eu não fui. Aí tá. Aí passou alguns dias, me ligaram de novo, falando assim: você não quer fazer a prova, né? A gente vai dar mais uma oportunidade para você. Nós conseguimos 50% de desconto do curso para você fazer o curso com a gente. Falei, 50% de desconto? Claro que eu vou! Aí eu fiz a prova lá, passei pela graça de Deus e fiz a publicidade e propaganda, né? Para fechar a turma lá, tudo bem, a sala. E aí me deram descontão ali, eu fiz, né? Eu sei que tava desesperado para fechar a turma. Desconto, o olho do pobre brilha, né? E como? E eu peguei uma boa época, porque, né, tem uma prova que o pessoal faz da região, assim, né, entre as faculdades, para ver a média dos resultados de ensino, né? E a minha época da faculdade era a melhor da publicidade. Acho que passou uns 2, 3 anos depois, nossa, a média caiu pra caramba, porque saíram alguns professores que a gente gostava bastante, saíram da faculdade, e aí piorou. Sim. Então eu peguei uma época boa de publicidade, uns professores bem bons. E como que foi esse período de faculdade também? Se encontrou com o curso, não se encontrou? Como que é a... Faculdade, encontrei com um curso, né? Onde deu praticamente o início da marca, da Usidons. E foi os primeiros anos, né? Eu já estava na faculdade. Tanto que eu já ia com a camiseta, assim, da Usidons, as primeiras camisetas de ir para faculdade e tudo mais, assim. E eu também já caminhava dentro da igreja, era coordenador de grupo de jovens, né? Então eu sempre fui ali, astuto ali, esperto, ali, para não fazer nenhuma besteira, né? Dentro da faculdade e tudo mais. O pessoal marcava festa, não ia, né? Marcava sextou ali, tipo, por um barzinho numa adega, eu não ia também. Né? Eu só queria ir minha casa mesmo, eu só queria minha cama. Literalmente, minha casa e minha vida, né? Mas ali a época foi boa ali, a época foi boa na faculdade, fiz bastante amigos, né? Eu tenho um amigo que eu tenho amizade ainda hoje, né? Que a gente se encontra e tudo mais. Foi uma época boa a faculdade, assim, a gente fez um trabalho bem legal, fotografia, artes, né? O TCC foi bem legal que a gente fez. A gente fez o lançamento de um livro de uma professora, né? Que ela ia lançar um livro. A gente fez o lançamento do livro dela. Fizemos na época tinha uma moda assim, né, nas redes sociais, que era um vídeo que você gravava, né, uma pessoa que filmava, ela andava assim pelo cenário todo, assim, na faculdade, e todo mundo tava congelado. Não sei se vocês lembram dessa época, assim, era uma trend que tinha, né, onde todo mundo tava congelado, tipo, uma estátua, e a câmera andava assim, né, entre as pessoas, assim, andava 360 graus. Era bem legal esse resultado, assim.
Vocês Eu lembram dessa lembro época, não? essa não, mas quando você começou a falar, eu lembro de fazerem isso muito para jornada. A gente estava falando da jornada, né? Da jornada aqui do Brasil, que teve uma que, tipo, começava uma pessoa a dançar e vinha várias pessoas chegando e dançavam. Sim, sim, fizemos Essa eu esse lembro. também, fizemos Ah, também. Então era uma coisa, trabalhava bastante o lado criativo dos alunos, assim, então era bem legal. uhum, entendi. Ah, pois é, agora essa outra eu não me recordo. Eu recordo realmente dessa. É porque assim, né? O Otávio vai falar que melhor que eu. É porque eu sou sei lá, gente, eu vivi em outro planeta, não é possível. Não. Ele pergunta as coisas e você fala, não sei, então. Mas Tem quantos anos? Ela adivinha, não você falou que tá. assistiu a banheira do Gugu. Você deve ter uns 30, então. Não assistiu o Pânico? Assistiu Pânico? Não, Hã? Não não sabe nada assisti. dessas coisas, você pergunta assim, tipo, Você nunca assistiu Pânico? pô, a Camila não. Ele pode, você é uma pessoa que não assistiu o Pânico, pô. Você, assim, geração ali entre 28, 29 e 35 anos, você não viu o Pânico, pô. Oh, Tenho 33. 33. Parece ser mais nova Assim, mesmo. tá Então é o mesmo vendo? dom que Aí, ó. eu. Tá vendo? A gente partilha desse dom aí também. Que bacana, que bacana. E que bom que da graduação para ti foi um período bem, assim, de encontro com a profissão e tal. E aí, se tu estava comentando, né? Você falou assim, faz 14 anos, né, no processo de conversão, você lembra, né, acredito que tem um momento importante. Então, assim, antes tu não era muito participativo na igreja, como que foi? O Não, que você está chamando, assim, desse eu processo de conversão? fui. Aqueles jovens, né, que praticamente fazem a faculdade, a catequese e o crisma, né, faz primeira comunhão e sai da fora da igreja, né. Eu era praticamente esse jovem, assim, tanto que quando chegavam os domingos, né, eu assistia o jogo do meu timão, do meu Corinthians, e depois que acabava o jogo, eu assimilava, falei, nossa, vai chegar a hora da missa, né. Vou fingir que tô dormindo pra minha mãe não chamar pra ir na missa, né. Então eu fingia que tava dormindo pra ir na missa, né, naquela época. Então eu era desse jovem assim, que não gostava de ir muito. Quer falar, Uhum. Otávio? Ele tá com um Ah, pequeno probleminha Eu de tô internet decepcionado aqui. só. Ah, fale. Eu tô decepcionado só com o meu Corinthians. o Corinthians tá O difícil. meu Corinthians. O teu, né? O meu não é. Você sabe que assim, pra mim, todo problema que acontecer com o Corinthians, na minha opinião, assim, nunca é roubo, nunca é nada, é sempre restituição histórica. Ai, gente do céu. É fase, né? Daqui a pouco passa. Não, e assim, ó, Aí. só pra te lembrar, Jefferson, só pra te lembrar de uma coisa, pra você deixar claro, foi pênalti no Tinga, tá? Só pra nós deixar claro. Foi pênalti no Tinga? Tinga. Onde isso? Você tá entendendo? Sabe aquela música, Jefferson? Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor. É a música que a gente canta pra ele aqui Traumas, agora. né? Traumas da vida. Traumas. A gente tá. Trauma, esse é um trauma muito grande. Mesma coisa, foi mão do Ramiro. Foi mão do Ramiro, essa é outra clássica. Ramiro, velho. O cara nem joga mais no time. Como que vamos 25 de fevereiro de 2021, não tem como esquecer. Nossa. Você tá entendendo o nível da paixão e do Como pode? É trauma? muito trauma, muito trauma. Aí eu dormia, né, por ir na missa e tudo mais. Mas eu era um jovem católico, assim, e ia forçado às vezes para a igreja. Aí um dia, né, tava trabalhando e tudo mais, meus pais fazendo as camisetas de personalizados, eles faziam uma camiseta com um movimento aqui da cidade chamada Nossa Missão Jovem, né, e eles, todos os anos eles fazem uma paixão de Cristo, né, encenação da paixão de Cristo, na época da Páscoa. Uma vez eles estavam fazendo lá o pedido, né, dentro da fábrica, tudo mais, e um rapaz, né, perguntou se eu não queria ir no show da banda Rosa de Sarão, que era a gravação do DVD. E sei lá por qual motivo, eu escutava algumas músicas do Rosa de Sarão naquela época, né? Nunca tinha ido no show, mas sempre escutava algumas músicas do Rosa de Sarão. E aí eu falei, eu vou, né? Me chamou assim, eu vou. Aí eu fui com ele no show do Rosa de Sarão.
E durante o show lá, a gente curtindo e tudo mais, né? Eles não falaram pra mim, mas eles compraram, todo mundo comprou camarote e eu fui o único que comprou pista, né? Então eu fiquei lá no show inteiro na pista, lá no meio da multidão sozinho, enquanto eles lá no camarote, lá de boas, né? Mas tranquilo. Só sei que durante a ida no caminho lá do show, eu vi aquela alegria ali, né, deles durante a ida, né? Eu falei assim, nossa, Júlio, quando que é o grupo de jovens que você participa e tudo mais? Aí ele ficou contente, assim, né, de saber como que era o convite, né, que eu tava fazendo para ele, de querer participar do grupo. E aí ele me levou, né, me buscou em casa, eu era menor de idade ainda na época, me buscou em casa para poder ir no show do Rosa de Saron, que foi na Horizonte Vivo Distante, aqui em São Paulo, na capital. E eu fui, né, e depois ele... Peraí, eu me misturei nessa história aqui. Eu tava falando do grupo, né? Do grupo, aí ele me levou no show, me levou no grupo. E aí, depois que eu participei do grupo de jovens, assim, eu nunca mais deixei de participar, né? Eu lembro do primeiro encontro, assim, que eu chorei bastante, que tocou aquela música do padre Fábio de Mello, Viver para mim é Cristo, Morrer é Lucro, né? E essa música eu carrego desde então no meu coração como um lema, né? Além dessa passagem, eu carrego também com a passagem de Paulo aos Coríntios, que ele fala que dar tudo, fiz de tudo para ganhar todos, né? Então ele se fez de todos os jeitos, né? Fez aos judeus, se fez judeu para ganhar os judeus, né? Aquela passagem, acho que é Coríntios 9, se não me engano. Então eu carrego essas duas passagens, esses dois lemas no meu coração, desde que eu comecei a participar do grupo de jovens. E aí isso foi em 2010, né? Que foi para vocês. E aí foi uma longa caminhada, né? Eu participei do grupo de jovens, chamei meu irmão para participar, meu irmão foi coordenador também junto comigo. E depois dele foi coordenador, eu assumi a coordenação, fui coordenador durante 4 anos na coordenação do grupo de jovens, e daí que surgiu, né, os Idons, né, onde foi o pontapé inicial, né, já contando para vocês como foi o início da marca ali praticamente, mas foi que eu era coordenador de grupo de jovens e eu queria andar arrumado, né, mostrar o exemplo aí de um jovem animado pela igreja ali, né? Queria que era mostrar um jovem de igreja, assim, para as pessoas que andavam na rua, tudo mais. E aí, uma época, eu fui na livraria, né, católica, eu fui comprar uma camiseta, não tinha uma camiseta bonita, né? Nossa, camiseta feia, tudo mais. Uma vez eu fui comprar assim, só tinha aquelas camisetas estampadonas, assim, sabe, feia, não gostava de jeito nenhum. Aí eu falei, nossa, tem que criar umas camisetas para mim usar, né? E aí a vantagem de ser coordenador de um grupo de jovens, né, aqui da região, do movimento, é que você, quando é coordenador, você orienta, você coordena as camisetas que são confeccionadas do grupo do ano, né? Então, todo ano o grupo de jovens faz uma camiseta do ano. E aí, como eu era coordenador, eu que desenvolvi a camiseta, né? Então, eu fui lá, fiz minha camiseta bonitona, eu sou do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma camiseta, era uma roxa, uma marsala, assim, com uma cor bem bonita, amarelo ouro com branco, assim, ficou bem bonitona a camiseta. Tanto que o grupo inteiro comprou, o pessoal de outros grupos de jovens compraram, outros grupos de oração quiseram comprar também, até pessoas que não participavam dentro da igreja compraram também. E aí meus amigos começaram a falar assim, por que você não cria uma marca camiseta católica, né? Então foi onde eu criei a Os Idons, né? Sim, e realmente, né, um desafio. Hoje tem, né, tem vocês, tem mais opções, mas realmente é um desafio, né, a gente querer encontrar uma camiseta, realmente, o que mais você vai encontrar, se mais fácil, essas estampadonas pronto, acabou e já era, né? Eu não sei se eu respondi sua pergunta também, porque no meio do caminho eu esqueci a pergunta que tinha. É do processo teu de conversão, né, que aí você falou do show e... Tá certo. Foi na hora do show ali que eu me confundi. Falei, cara, qual que era a pergunta? Eu até me confundi nessa história. Pois é, e o que te ajuda, né, a manter nesse caminho, né? Por uma coisa é a gente ter um momento ali especial, um momento, né, um toque da graça especial. A gente sabe que perseverar é diferente, né? E é um desafio, né? É o nosso sim diário, né? Teve aquele sim mais, assim, às vezes muito mais forte, teve um sim importante nesses momentos que a graça nos toca, mas a gente precisa responder diariamente. O que te ajuda, né, a responder diariamente, a permanecer neste caminho, né? Pela graça de Deus, pelo fato de eu ser coordenador de grupo de jovens, isso me ajudou bastante, sabe?
Você que está nos assistindo, você que é integrante, que participa de um grupo, assim, tem esse desejo de ser coordenador do grupo de jovens, porque o coordenador ele é referência, né? E eu nunca quis, né, demonstrar que eu era tipo uma pessoa falsa, né? Uma pessoa de máscaras, assim. Então, fora da igreja era uma pessoa e dentro da igreja era outra pessoa. Então, eu nunca gostei disso, né? Dessa dupla personalidade. Então, eu sempre quis mostrar quem eu realmente era para as pessoas, né? Não esconder nada. Então, como eu era coordenador de grupo de jovens, né, eu era referência, né, para aqueles jovens dentro da igreja. Então, eu sempre tive que buscar ser referência na vida espiritual também, questão de leitura, questão de rezar os terços, questão de participação de missa, questão de participação de retiro, organização, tudo mais, pensar nos grupos, tudo mais. Então, eu sempre busquei ter essa vida, assim, organizada, sabe? Essa ordem na vida de questão espiritual, para ser referência para os meus integrantes, para que eles crescessem também espiritualmente, né? Não ser uma vida dupla de dentro da igreja eu sou assim, mas vou para outro canto, para outro lado, sabe? Tipo, Ou seja, uma vida coerente com seus valores, né? sim, E nunca gostei disso. além disso que você traz também é a importância de uma rotina, né? Onde esses valores estejam vai ser redundante, né? Mas onde esses valores estejam valorizados, onde de fato esses valores sejam prioridades. Porque senão fala assim, eu sou, não, a leitura é importante, mas eu nunca ponho o tempo ali para meditação, nunca coloco tempo para rezar o terço, né? Então, assim, eu digo uma coisa, mas estou vivendo outra, né? Sim. Então, essa vivência desses compromissos, né? Sim. Então, aí eu sempre fui, sabe, essa pessoa que quis mostrar, assim, quem eu realmente era, né? A questão espiritual, né? Dentro da igreja e fora da igreja. Referência para os meus integrantes, né? Que eles pudessem crescer espiritual também. Então, foi durante 4 anos, né? A coordenação, orientando ali minhas ovelhas, ali, apacentando minhas ovelhas, praticamente, ovelhas de Deus, né? E isso me ajudou bastante espiritualmente e também na questão de, profissional, né? Questão profissional, assim, ajuda muito, uma coordenação ajuda muito, questão de responsabilidade, né? Então, quando você é coordenador de grupo de jovens, você cresce ambos os lados, né? Deus te fortalece nos dois quesitos, espiritual e profissional, né? Então, você é praticamente preparado para um âmbito profissional, a sua carreira também a seguir também. Então, isso me ajudou bastante quando fui criar a marca dos dons, né? E tudo mais, assim, ter uma responsabilidade melhor. Aí, pela graça de Deus, né? A gente tinha essa rotina de vida espiritual, né? Então, o coordenador do movimento, só para vocês entenderem que esse movimento, né, a nossa missão jovem, é um movimento aqui pertencente a uma paróquia, né, no centro da cidade. E dentro desse movimento, hoje eu acho que tem uns 12 grupos de jovens, né? Dentro do movimento tem 12 grupos de jovens. E dentro desses grupos de jovens, cada um tem um coordenador, né, que tem os seus integrantes, né? Então dá um total de uns 200, eu acho, de jovens que participam da Missão Jovem. Assim, é um movimento bem grande aqui da região de Jacareí. E eu era coordenador de um grupo de jovens, né? Depois de coordenador de grupo de jovens, durante esses 4 anos, como coordenador, eu fui coordenador do movimento da comunicação. Então, eu ajudava a comunicação do movimento em si e ajudava a comunicação dos grupos de jovens também. Então, no total, foi 8 anos que eu fui de coordenador aí no movimento, né? Mas, por ser coordenador de grupo de jovens, né? O coordenador geral, ele sempre trazia uma regra de vida pra gente. Então, numa época do ano, né, que a gente pegou um coordenador, que sempre vai mudando a coordenação de 4 em 4 anos, né? Uma era que a gente pegou da coordenação, a gente quis trabalhar uma experiência, uma vida espiritual com missa diária, né? Então isso me ajudou bastante também. Foi difícil na época ir na missa diária aqui na região e tudo mais, acordar todo dia, costume e tudo mais. Só que isso me gratificou muito, sabe? Foi uma experiência muito boa para mim, espiritual, que hoje eu carrego todos os dias, né? Eu não sou coordenador de grupo de jovens, mas eu vou na missa diária, permaneço com minha missa diária, e isso não é mais praticamente uma luta para mim, sabe? De acordar cedo para ir na missa. Já virou praticamente uma rotina assim da minha vida. Já sinto falta quando eu não vou na missa, daí já fico bem assim sentido quando eu não vou na missa. Então, é muito bom quando você é coordenador do grupo de jovens e você consegue estruturar a sua base espiritual ali no grupo e para levar para o seu resto da vida, né? Então, por isso que é bom
eu falar que o pessoal que é integrante sejam coordenadores, porque isso é bom para você conseguir levar para o resto da vida, né? Você tinha perguntado para mim como que eu consegui manter essa espiritualidade, foi graças à minha coordenação, né? Se eu não fosse coordenador de grupo de jovens, acho que eu não estaria mais, tipo, talvez não estaria com a marca da Alzidons, nem com a minha vida espiritual tão ativa como é hoje. Sim, sim. E você, que você comentou, né, eu fiquei na dúvida, se você namora ou se vocês já estão no noivado? Vocês estão Namoro ainda. A gente está namorando 5 meses. 5 meses. Então, como que você conheceu ela? Ela é de Brasília, você comentou, Brasília. Nós temos um amigo em comum aqui. Ela participava da Colo de Deus. Ela não participa mais. Mas ela participava da Colo de Deus. E nós temos um amigo em comum chamado Everton Davis. E por uma época ele foi formador da Colo de Deus também. E no começo do ano ele fez um retiro chamado Experiência Atos, aqui na região, né, em Ubatuba, litoral aqui de Ubatuba. Então ele alugou uma casa, e a experiência Atos, ela traz uma experiência de um novo avivamento, né? A experiência realmente do Atos dos Apóstolos, com os apóstolos reunidos ali no cenáculo, com Nossa Senhora e tudo mais. E aí ele pegou até uma casa com o andar de cima, né, para ficar no andar de cima para a gente rezar. Então, é um retiro que você pega praticamente os líderes, né, para quem já foi coordenador e tudo mais, e está um pouco fadigado, está um pouco cansado, assim, e precisa de um novo avivamento, né, ter um reavivar no seu coração. E, além do revivar, ter como fala, um descanso na presença de Deus. Então, é um retiro, sabe, zero puxado, é um retiro bem para você ficar descansando, assim, na presença de Deus, rezando, sabe, o dia inteiro. Foi 2 dias, praticamente na presença de Deus. 3, na verdade, né? Sexta, sábado, domingo. Só que sexta à noite, sábado e domingo, né? E aí é um retiro que não tem pregação, sabe? É um retiro que não tem pregação. Então, não chama ninguém para pregar. É uma senhora chamada Dona Malvina, que ela é de Roraima, não, Rondônia. Acho que é de Rondônia que ela é. Que ela conta a experiência de vida dela, né? A presença dela na vida espiritual dela, na presença de Deus, né? A presença com o Espírito Santo e tudo mais que ela vive. Então, ela praticamente demonstra, né? Ensina a gente a ler a Bíblia, assim, o processo que ela tem, ler a Bíblia do risco de 4 cores, né? Vou pegar aqui minha Bíblia, tá toda arriscada aqui. Toda riscadinha a Bíblia aqui, porque ela ensina a ler a Bíblia, assim, risco de 4 cores. Então você vai lendo, vai riscando a Bíblia e tudo mais. E rezar, né? Rezar. Então você rezava muito nesse retiro e tudo mais. E aí tinha uma parte do retiro que era silêncio espiritual, então você ia pra beira da praia, assim, olhar o mar, conversar com Deus, né? Rezar em silêncio, sem ninguém encher o saco, tudo mais, então você ficava ali. É uma praia mais deserta também, sabe? Então não tinha ninguém, então você ficava ali bem à vontade. Cronograma bem, assim, espaçoso para você ficar à vontade. Então não era cansativo aqueles retiros de jovens, que geralmente retiro de jovens começa às 7 horas da noite, vai até meia-noite, quase 1 hora da manhã, pregação, oração pesada, sabe? No fogo, não tem o quê. Aquela Então, retiro de jovem gritaria, é assim. aquela coisa. Oi? Aquela gritaria, aquela coisa Aquela assim, gritaria, agitação, ai, música dançando, galera pulando, suando. Não é nada disso, é um retiro bem calmo, bem gostoso, assim, só rezando ali na presença de Deus. É quase um retiro dos Santos Anjos, silêncio, assim, só que com a presença dos carismas do Espírito Santo, sabe? Um carisma da renovação, assim, como se fosse assim, sabe? Porque lá no Silêncio dos Santos Anjos é só retiro de silêncio lá não, a gente reza em línguas lá. Então, eu participei desse retiro, né? Foi muito bom. E bom também que o Everton Davis e a Dona Malvina, eles são psicanalistas. Então, numa parte do retiro, a gente conta quem é a gente, né? Então, a gente abre ali, conversar e conta a nossa história, né? A nossa vida, sobre a nossa família e tudo mais. E aí, se eles tiverem algum probleminha, assim, na vida, né? Na visão das pessoas, ele começa a orientar a pessoa ali, sabe? Depois conversa com ela, dá uma orientação, tudo mais. Assim, é bem legal. Eu gostei bastante dessa área para ajudar as pessoas que têm algum problema de dificuldade familiar e tudo mais. E aí eu participei desse retiro. Depois que eu participei desse retiro, ele me chamou para ajudar no retiro como
videomaker, né? Filmar, fazer stories e tudo mais. E aí, se foi em fevereiro, janeiro, sei lá, não lembro. Janeiro, fevereiro. Que aí eu fui para fazer os vídeos e aí eu conheci a Carol lá. A Carol tava participando e eu tava ajudando no retiro. E aí eu entrevistei ela, né? Entrevistei ela e tudo mais. E aí eu lembro que eu tava sentado na noite, acho que foi sábado à noite, se não me engano, na mesa de. A gente tava, não sei se a gente tava jantando, ou se a gente tava almoçando, né? Não sei se foi de dia ou de noite. Se a gente tava sentado na mesa, e aí ela veio com o pratinho dela assim pra comer, né? Ela foi sentar na mesa assim, aí eu falei pra menina, uma amiga nossa do nosso lado, assim, falei, nossa, essa menina aí parece uma princesa da Disney, né? Aí meu amigo ouviu, aí ele, nossa, sei que, te chamou de princesa. Já ficou, Canalha! ficou toda agitada assim, aí já pediu pra gravar ela, pra chamar ela pra gravar, pra ela dar testemunho, não sei o quê. E aí eu fui, né? Eu gravei ela e tudo mais. E aí, no final do retiro, ela pediu uma carona para poder levar ela para o lugar onde ela ia ficar, para pegar uma carona com o tio dela para poder ir embora, né? E aí, tipo, era um lugar longe, assim, sabe? Contramão. Eu ia para a esquerda, ela tava pedindo para virar à direita, assim. Então, falei, nossa, mas tudo bem, né? Eu sempre fui, assim, uma pessoa bem caridosa em ajudar as pessoas, assim, sabe? Fazer favores. Em fazer favores. Aí eu fiz esse favor para ela. Levei ela lá, tudo mais. Aí depois ela pegou o contato dela, né? E ela depois ela ficou puxando papo comigo, né? Agradecendo, tudo mais, contando experiência. Só que eu nunca tinha intenção de namorar ela, né? Porque eu falei, não vou namorar essa menina tão distante, não sei o quê. E tanto que eu conversava com outra menina na época também. E aí, só que ela, com a conversa dela, com os papinhos dela, assim, eu falei, caramba, essa menina é diferente, né? Tem um carinho especial, tem uma atenção especial para mim. Falei, caramba. Falei, e do outro lado, eu tentava a aproximação de outra menina, não tava dando certo, sabe? Falei, não tá colando. Falei, acho que eu vou dar uma chance pra essa menina lá de Brasília. Aí eu, conversando com ela, dando mais atenção para ela e tudo mais, aí que eu falei, vou comprar passagem aí para te conhecer. Aí eu comprei passagem e fui para lá, né? Atitude, né? Bom, Sim, aí fui. necessário. Aí fui pra lá e se conhecia tudo mais, aí eu pedi ela em namoro. E aí está namorando. 5 Pois meses. é. E como que ele dá, né, com esse namoro à distância? É difícil, viu? É difícil. A gente se fala todo dia, né? A gente liga vídeo chamada. Pela graça de Deus, a gente tem a comunicação, né? A videochamada que a gente consegue. Parece ser que está próximo, né? Assim, na videochamada, um se vendo no outro ali, conversando todo dia. Então a gente conversa todo dia à noite por videochamada, conta como foi o dia, tudo mais, assim, partilha, né, conversa, a gente lê a Bíblia junto, a gente reza, né, geralmente quando tem evento, assim, a gente reza antes do evento, assim, tudo mais, faz uma novena, São José, Providente, São José. E uma curiosidade também, que ela falou que tinha colocado meu nome embaixo de São José dormindo ainda, né? Aí depois que ela postou o papelzinho que tinha colocado, se fosse a vontade de Deus me aproximasse de mim, né? Falei, não é possível. Não é possível isso. Aí São José é muito providente. Aí a gente conversa todo dia e tudo mais, né? E a gente sempre tenta se ver uma vez por mês. A gente sempre tenta se ver uma vez por mês, a gente ficou olhando passagem, né? Semana passada eu estava lá em Brasília, ela veio para cá em julho, eu fui para lá agora semana passada, aí mês que vem tá bem caro as passagens, acho que mês que vem a gente não vai conseguir se ver. Ela tá tentando vir para cá mês que vem, mas em outubro eu vou para lá, talvez em dezembro também vou, e aí no final do ano ela vem para cá. Então a gente sempre tenta se ver uma vez por mês, né? Quando der, quando as passagens ficam bem baratas. Lembra que eu falei do calendário de visita? É a realidade que a gente comunga também, a Camila, no calendário de visita. Tal data, você vê, tal data. É desse jeito, né, gente? É desse jeito. Já tem planejado até final do ano, assim. É desse jeito, até chegar o casório aí. Pois é. E que é possível, né? Eu acho que isso é algo também da gente trazer aqui, né?
Então, que pena que ela não está aqui também para estar nesse Depois momento ela para falar. assiste. Para ela falar também, né? Deixe seus comentários aí também. Mas é uma realidade possível, né? Mas tem que estar disposto a abrir, claro que vai ter umas exigências, né? E precisa, até né, os que namoram mais próximos, né? Mas o namoro é uma fase que exige, né? Sempre, mas assim, estar relacionando com alguém, né? Exige uma abertura e uma disposição de ambos os lados, né? Sentir um compromisso. Vocês buscam se falar, né? Todo dia se ver, enfim. É importante, né? Sim. E desde o início também, para quem quer namorar à distância também, tem que ter um propósito também, né? Porque como namorar à distância, cada um mora num estado, né? Afinal das contas, um vai ter que ir pro estado do outro, né? Então tem que ter essa conversa clara desde o início, assim, né? Eu apresentei para ela tudo mais, mas ela topou vir para cá, né? Ela falou esses dias num assunto, assim, para mim que... Falei, não, só se for por essa hipótese, eu moraria com você um tempo aí em Brasília, né? A gente moraria em Brasília, depois a gente se muda para São Paulo, né? Porque São Paulo é mais barato, São Paulo, casar aqui é mais barato, a igreja está mais barato. Eu tenho muito parente, eu falei pra ela, tenho muito parente, não dá para levar todos os parentes para Brasília para casar em Brasília, eu falei para ela. E também por esse fato de ser um coordenador de grupo de jovens, tenho muitos amigos, assim, não vou chamar todos os amigos, né? Mas pelo menos para a cerimônia, eu vou deixar a cerimônia aberta, né? Pro casamento. E para quem quiser participar. Mas os parentes, eu tenho muito parente aqui em São Paulo, principalmente em Curitiba também. Aí eu falei assim, a gente não vai chamar os amigos, praticamente, pro casamento, né? Mas vamos chamar os parentes. Só os parentes vai dar uns 300 convidados. Não tem como. É desse jeito. Os amigos, coitados dos amigos. Foi sim, foi sim. Mas, E a família. e que nem você falou nessas conversas, E são conversas. normalmente, Jefferson, um dos dois tem que ser o firme, senão vira uma partida, senão vira uma partida de futebol. Vamos convidar fulano? Vamos convidar ciclano? Tem 1000 pessoas para convidar. Um dos dois Não, tem que... se quiser convidar, senão... ainda depois tem os pais, né, que quer chamar um parente que você não tem convívio, né? Não tem intimidade. Aí eu falei, só chama se você pagar, pai. Aí tem esses papos ainda, né? Foi sim. Pois é, e uma coisa que você trouxe aqui que é importante também para esse período do namoro, é essas conversas, né? Nem para onde nós vai, como nós pensamos em planejar e organizar nossa vida, o que vai ser importante. Enfim, é a hora de parar, colocar as coisas na mesa, né? Nesse sentido, e conversar. Eu falo, é hora de brigar, de discutir, de alinhar, é agora. Porque é depois que junta e vai pensar, mas eu não queria isso. Não, minha filha, agora você já tá casado, né? Agora você já decidiu. E às vezes, infelizmente, né, é muito comum as pessoas inverterem. É quase um casamento no namoro e no namoro um casamento. Né? Então, é importantíssimo, eu falo assim, né, no namoro. É o momento de discutir, de conversar, de colocar os pontos, né, em alinhando e tal. E outra coisa também, o namoro tem um tempo de término, né? Namoro não é de eterno. Namoro é uma fase, namoro é um período, né? Sim. E os dois precisam estar alinhados, né? Nessa... Decisão final. E ter esse mesmo objetivo, né? Estamos aqui o namoro é um período de discernimento, né? Sim, tem que ter uma decisão final depois que termine no altar, né? Espero Deus. Ou vai ou racha, né? Foi sim. Mas que bom, que bom. Mas muito bacana e que legal. Mas e sobre as marcas, assim, você tem um projeto agora sobre o teu empreendedor? Como você nasceu já num berço empreendedor, né? Teus pais já eram empreendedor, né? E o que tu pensas agora para teu empreendimento, enfim? Então, eu praticamente nasci dentro do berço ali, né? Da confecção. A marca surgiu através do grupo de jovens e tudo mais, né? Teve essas iniciativas. A gente começou a vender pelo Facebook, depois o Instagram cresceu, começou a vender pelo Instagram, né? Hoje, nossa maior rede social é o Instagram. E a marca, assim, eu sempre penso como um instrumento de Deus, né? Então, todas as vezes que eu olho assim, eu vejo, nossa, se não fosse a marca, assim, o que seria, né, na presença de Deus?
Então eu vejo que Deus colocou essa missão, né, através da marca, assim, nas minhas mãos, porque ele vê que eu tenho algo especial, um carinho, assim, pelo cuidar da evangelização, né? Então, hoje é uma marca de moda, né, mas o sonho é mesmo ter uma marca de uma missão, né, um valor bem grande que ajuda os missionários, né? Eu tenho muita vontade de ajudar missionários, pregadores, assim, da igreja, né, em suas missões, tudo mais. Tenho vontade de proporcionar retiros, tenho vontade de proporcionar eventos e, e evangelizar, né, acima de todos os custos. A gente vê uma falta de carência, assim, numa evangelização na, na Europa, uma falta de carência de evangelização na América, né, que o catolicismo é bem fraco lá. Então, achar uma fonte de evangelização por lá, para começar por lá também, evangelizar, ajudar os missionários por lá nessas missões, né. Então, esses tempos aí, a gente ajudou, a Canção Nova, ela deu uma iniciativa de criar um projeto de evangelização na África, né, televisionar, fazer um programa de televisão para os jovens da África, né, então eles chamaram várias pessoas para ajudar, né, chamaram a Obra de Maria, chamaram a gente, aos idôneos para estar ajudando, questão do vestuário, porque esses jovens sentem falta desses materiais, assim, né? Uma camiseta que ele vê o estilo assim, de um jovem católico brasileiro, então a gente se inspira bastante. E é uma frase, acho que, do Papa Bento XVI, se não me engano, que o Papa Bento XVI diz que os evangelizados evangelizarão os evangelizadores, né? Que nós brasileiros fomos evangelizados e nós somos os futuros evangelizadores daqueles que nos evangelizaram, que são os europeus, Uhum, né? uhum. Então, nós temos essa futura missão de evangelizar aquelas pessoas que estão sem fé hoje em dia. E eu vejo que a Os Idons, ela tem esse propósito também nesse meio, sabe? De, além de ser uma marca de roupa, que as pessoas inspiram, né, o seu estilo de vida, né, de mostrar para as pessoas que ela tem uma espiritualidade diferente das outras pessoas, mas ao se vestir assim na presença de Deus, sabe, se vestir adequadamente, né, sem mensagens subliminares nas camisetas, Uhum. sem mostrar barriguinha, sem, sei lá, ficar quase pelado, que hoje você vai comprar uma roupa, tá, hoje em dia tá difícil, e as pessoas conseguirem mostrar a sua devoção, a sua fé através de uma roupa, né, na moda, assim, é gratificante. Ajuda a pessoa a dar um passo adiante na evangelização. Então, a Alcidões, ela tem essa missão de acompanhar essas pessoas, acompanhar esses evangelizadores aí que estão ao mundo para evangelizar. Maravilha, maravilha. E para você que não conhece, né, nós vamos, na nossa postagem lá do Instagram, vai ter em parceria também com o Jefferson, com os Dons também. Então você vai poder, se não conhece, vai poder estar ali de pegar o caminho e conhecê-los também, né? E que sai, né? Adquirir aí umas. Está buscando camisetas, moletons aí, né? Legais, bonitos e, né? Não cafonas, fica a dica. Maravilha, maravilha. Mas, Jefferson, queríamos muitíssimo agradecer, né, é, pela tua pela tua disponibilidade de estar aqui, de partilhar com a gente, né, de poder contar um pouco da sua história de vida, da sua trajetória pessoal, espiritual, profissional, né? Também aí, né, a gente deseja, né, que continue crescendo, continue valorizando, né? Que daqui a pouco a gente fique sabendo, o Jefferson casou, a gente comemora isso também, né? Vai ser uma alegria, viu? Foi uma alegria poder te escutar, né? E partilhar aqui um pouquinho também, né, da tua história, enfim. Eu que agradeço, né? Quando quiser chamar, pode chamar para a gente bater mais um papo aí. Estou sempre à Com certeza. disposição para a gente poder partilhar. Maravilha, maravilha, muito obrigada. O Otávio, ele tá com um probleminha ali, ele deu uma travadinha de internet. Tá com Aí, delay? tá ali um pouquinho, né? Mas faço, né? Agradeço também ele em nome dele, né? E é isso, gente. Não deixe também de partilhar nesse vídeo com outras pessoas, com os outros, né? Você está querendo convidar aquela pessoa para um grupo de jovens, você, olha, escuta aí, ó, olha como que é importante. Olha, Sim. olha o fruto de um grupo de jovens aí, né? Partilhe aí também entre os membros, enfim. Otávio, consegue nos escutar? Voltou aí um pouquinho? Acho que
Não. Mas é isso, gente. Claro que consigo, né? Se eu fiz o não aqui, é claro que eu consigo, né? Meu Deus do céu. Então tá. Você tá quer dar seu tchau aí, porque a gente já tá indo. Mas é isso, então, gente. Fiquem com Deus. Até mais. E muito mais, obrigada, gente. Jeff. Tchau, tchau. Obrigado pelo carinho. Tchau, tchau.